Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, inscritos, inscritas, inscritas no canal Abiayala. E hoje estou com três personalidades aqui de várias regiões do Brasil e vamos ter um bate-papo a partir dos últimos acontecimentos que estremeceram não somente a política nacional, como igualmente a população, né? Dentro do que o tocante, né, à medida provisória 1154, que retirou atribuições dos dois ministérios chaves do atual governo de coalizão, que é o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério dos Povos Originários, dentre outros ministérios também. E sobre isso, vamos ligar com a tal tese do marco temporal, o PL 490, e então, a partir dessa temática, vamos discorrer sobre o assunto para levar um pouco de levar maior esclarecimento para as pessoas e que as pessoas, a população, a opinião pública no geral, consiga fazer suas próprias reflexões. É, eu vou pedir para se apresentar o parente Oscar, parente Sabá, parente Lusa, que querem se apresentar. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E vamos mais para uma sessão de diálogos e bate-papo para colocar em dia essa temática que está preocupante para a população no geral. Se quiserem se apresentar, bem-vindos. Boa, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui nesse canal. Eu admiro muito o Lude, assisto sempre ele, queria conhecê-lo, inclusive, e, e, e continuar sempre participando. Eu sou baiano, é, da cidade de Salvador. Eu vivo um pouco fora do país, com alguns trabalhos, justamente muitas vezes com povos originários, intervenções. Eu sou arquiteto e estou aqui muito preocupado, né? E com o que está acontecendo, com o desenrolar, tudo está muito estranho, está tudo muito confuso. Então, só me apresentar e vou deixar vocês continuando falando, eu vou só é, ficar ouvindo até ser chamado, tá bom? Passa a palavra. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Parente Sabá Oscar. Mantineiri, se quiser se apresentar. Acho que ficou mudo dele, né? Parente, se quiser se apresentar, parente Mantineiri. Eu tenho um cachorro Bom, aqui que está latindo, peraí. vamos esperar o parente Mantineiri poder acertar o áudio para ele se apresentar. E a primeira pergunta que eu vou deixar aqui vai ser como está sendo, como foi tomada no pensamento das pessoas nas regiões onde vocês se encontram, como as pessoas perceberam, estão vendo essa decisão, principalmente da Câmara de Deputados, no que tange ao marco temporal, denominado Projeto de Lei 490, né? Eu posso começar? Pode sim. Veja bem, foi uma surpresa para algumas pessoas, não para mim como brasileiro, porque eles esperavam, na mente de muitas pessoas, que isso não acontecesse no Brasil, o que aconteceu em outros países, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália. É, então, eles esperavam que no Brasil é o último, vamos dizer assim, a última resistência, né? Que tem. Lógico, também a África também passa por uma situação muitas vezes muito parecida
com o tipo de tratamento que é dado pelo Estado. Eu falo Estado de uma forma geral, né? É, então, eles não esperavam que nós tivéssemos esse tipo de tratamento com os indígenas, e sim preservar os indígenas. Mas também eles também sabem, ele faz a crítica, Lude, muitas vezes, do entendimento de nós, pessoas que são ditas civilizadas, como nós, em pleno século, no século XX, é, tratamos os indígenas. Por exemplo, Rondon é tratado como um herói, mas para eles, assim, olha, Rondon foi atrás de povos que estavam totalmente isolados. Como é que vocês veem isso, né? Vê ele como herói ou ele como uma pessoa que interviu em povos que estavam tranquilamente no seu ecossistema, vivendo tranquilamente? A partir disso, mudou a figura. Então, para muitas pessoas que estão fora, que não conhecem o Brasil, estranha esse tipo de contato, que nunca é um contato que traz, pode ter boas intenções, mas não traz para o universo indígena um bom resultado. Eu até ouvi uma live sua, para me aproveitar, muito bom, quando você falou que nas terras das cidades brasileiras eram terras indígenas, né? Então, são eles que têm que voltar, né? Ou há uma inversão intelectual nossa em relação aos indígenas, né? Porque nós, até na cidade, nós ocupamos terras indígenas. E isso não está no nosso universo, não está na nossa mente. Eu acho que isso está precisando que chegue nas pessoas informações da realidade. Que quando eu falo isso, que você falou, por exemplo, as pessoas ficam espantadas. Pois é, Salvador era Quirimurê, Paraguaçu, e é, São Paulo e outras cidades eram terras indígenas, né? Então, assim, os indígenas não são eles que têm que voltar para as terras deles, né? Eles estão na terra deles. Mas eu passo a palavra, a repercussão foi de espanto em minha volta, muito espanto. Sim, seguindo a fala do companheiro aqui, Oscar, na verdade, o que chamou a atenção é justamente a sabotagem dos políticos, principalmente da Câmara dos Deputados, é a sabotagem que eles estão fazendo com o atual governo, principalmente com o presidente Lula, né? Nós sabemos que grande parte dessa bancada que votou a favor ontem, eu acabei assistindo, mesmo que eu não queria, mas Eu assisti às também. vezes nós precisamos assistir essas figuras políticas para nós sabermos quais são os argumentos, se podem chamar de argumentos, quais são os argumentos que eles colocam em pauta como para defender os seus interesses, embora no mesmo discurso deles fique claro que não são os interesses da população no geral, da população brasileira, e muito menos dos povos indígenas do território. Queria passar a palavra para o parente Manchineri, ou Manchineri Sabá, não sei se pode me corrigir aí, por favor, seu nome, se apresentar e também colocar a sua visão sobre esses nefastos acontecimentos, né? Assim também eu convido a parenta Lusa Borum Krenak, que é do interior do estado de Rondônia, que também trabalha com os povos indígenas da região e também faz parte do movimento de renda solidária, né, do Estado, né? Eu queria passar a palavra para vocês e poderem se explanar. Também eu dou as bem-vindas à parenta Juliana Nascimento, que também acabou de entrar aqui no nosso encontro, se quiser também se apresentar e falar sobre as vicissitudes existentes na região, nas regiões, né, onde você se encontra, em relação a essas estripúlias que nós estamos vendo desde a política no âmbito federal. Passo a palavra. Pode falar, parenta Lusa,
Parente Sabá, acho que não está conseguindo ligar o áudio, né? Não sei se ele está ouvindo. Parenta Juliana. Oi, vocês estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo bem. Tá. Parenta Lúcia não está conseguindo ouvir, parece. Ou não está conseguindo falar também. Você consegue vê-la, Sim, Lude? sim, Ela pode acenar para você? Se tá... sim. Vocês não estão conseguindo ver. Eu consigo ver. Eh, a questão do marco temporal, só para não deixar esse vazio, né? É muito importante que fazer nas regiões uma espécie de uma formação. Aliás, antes disso, eu vou agradecer muitas palavras do Oscar em relação ao canal, em relação à minha pessoa. Sou muito grato também e que o objetivo desse canal é justamente poder levar um pouco de informação, inclusive mais aprofundada do que acontece no comum das mídias, principalmente das mídias informativas, né? Que a gente vê nos grupos ou através das redes sociais, porque muitas vezes as pessoas têm um conhecimento muito raso, inclusive acreditando que a questão do marco temporal é uma questão que começou há 2, 3 dias atrás, ou o mês passado, né? Sendo que a própria história do Brasil já remete a situações mais ou menos parecidas ou concebidas nos modelos atuais, que eles vêm repetindo, inclusive ladainhas, no sentido das narrativas, para poder defender os interesses de um pequeno grupo que se apropriou indevidamente das terras, né, é, historicamente. Né? Passo a palavra aqui para quem quiser fazer uma intervenção. Oh, pode falar. Quem quiser falar aí, o microfone está aberto, tá? Não, foi só que eu não consegui ouvir o finalzinho que você falou aí, mas agora voltou. Pode prosseguir, viu? É, então, eu queria passar a palavra para quem quiser se expressar e justamente falar sobre a visão que estão tendo os povos nos diferentes territórios do Brasil, né? Referente às discussões sobre o marco temporal. E a votação que houve ontem, né, na Câmara dos Deputados em Brasília, onde uma maioria se impôs sobre uma minoria supostamente minoritária, mas que não reflete, a maioria, essa que votou ontem na Câmara dos Deputados, não reflete mesmo o pensamento da população em relação às questões indígenas, juntamente com elas, as questões climáticas e ambientais. Aí eu quero passar a palavra para que alguém pudesse fazer uso dela, sim, tudo bem? Bom, eu posso iniciar, eu gostaria muito de ouvir os colegas, né? Eu tenho uma visão, eu sei que eu preciso melhorar, eu pode criticar a minha pessoa, não tem nenhum problema, não há nenhum ressentimento meu, acho que pela minha idade, pelo debate que eu já estive, mas assim, eu acho, assim, se a causa indígena é uma causa de vida, e para mim é de vida, são 523 anos de massacre aos povos. E eu, como assim, de certa forma, participo de algumas intervenções fora e vejo o que aconteceu, principalmente dolorido o que aconteceu com os aborígenes australianos, onde era caçado, era através de dólares, você podia matar, era permitido matar um aborígene. Então, quando eu vejo o Brasil com essa preciosidade ainda dos povos indígenas, eu acho que é uma questão de vida. Eu lamento muito, eu falei isso, eu lamento muito desde o começo, se é uma questão de vida, eu acho, sinceramente, que o presidente da República, se é uma questão de vida, deveria estar lá, deveria estar junto.
eu sei que eu recebo críticas quando eu falo isso, porque, mas assim, a minha crítica é uma crítica construtiva, eu não estou contra o presidente da República. Eu só acho que tem que, se realmente a questão de vida, e é de questão de vida, precisava ter mais apoio, mais peso do presidente nessa hora, porque é tão sério para mim isso, como eu sei que deve ser sério para cada indígena, na vida de cada indígena, que até uma fala em rede nacional pegaria, porque isso é muito crucial. Podemos estar, eu acho que podemos estar caminhando para uma finalização. Porque quando ele fala de judicializar a causa indígena, na verdade, é para botar o indígena fora das suas áreas. Então, nunca esteve tão sério. Se o genocida do Bolsonaro não conseguiu, logo no governo de Lula vai se conseguir. Então, assim, eu achava que deveria ter uma presença mais forte do presidente, na minha visão. Eu recebi crítica, continuo recebendo crítica, porque as pessoas não olham isso como uma crítica construtiva. Olha isso como eu tivesse discutido. Inclusive, não é essa a intenção. Então, ou a gente se une todos com a questão da vida dos indígenas, com uma pauta dos indígenas, com uma vida do planeta, com uma vida do meio ambiente, do Amazonas, do Rio Amazonas, ou a gente não vai seguir. Então, a minha crítica foi essa. Então, quero que me ouçam isso com todo o carinho que possa ter, e não com uma desunião. Precisava falar. Obrigado. Vocês estão me ouvindo aí? É só para Muito bem. conferir se vocês me ouvem, Ludi. Muito Isso, bem, prazer. prazer também, estamos ouvindo bem. Ah, desculpe, agora que eu consegui conectar um outro aparelho aqui, acho que funciona melhor. Eu estou ouvindo bem. Bom, então, mas obrigado, então. Agora eu estou participando. Fica à vontade. Eu já passei a palavra, viu? Sim, eu queria que se apresentasse, desde que lugar você está falando e quais são as vicissitudes das pessoas acerca desses acontecimentos, né, que nós estamos sendo testemunhos a partir das péssimas decisões desde o âmbito político federal. Então, aqui é o Lúdio, o Oscar, né? A Lusa, né? Os meus agradecimentos a vocês, né, por estarmos nesse bate-papo. Agradeço também pelo convite a fazer essa live. E eu sou o Sabá Raj Mantineri, da terra indígena Mamuadate, da Aldeus Rodrigues, aqui do município de Assis Brasil, na fronteira do Brasil, Peru, Bolívia, e aqui das cabeceiras do rio Iaco. Agora, nesse momento, eu estou na cidade de Assis Brasil. E não acompanhei logo no início por questões técnicas, mas eu estou à disposição para ouvir, né, aprender um pouco. E se eu devido momento puder opinar, eu também estou à disposição, tá? E essa é a minha introdução e obrigado a todos. E continuaremos nossa exposição aí dos expositores escritos. Eu fico aguardando a oportunidade. Em se tratando de questões legislativas, pelos conhecimentos que eu tenho, e também por algumas coisas que se comentam, tanto nas grandes mídias, muito rasamente, mas tem alguns comentários, né, e em alguns portais pela internet, né, de que essa decisão que estão tomando na Câmara dos Deputados são decisões inconstitucionais, né? Ao ser inconstitucional, eu queria saber o parecer de vocês se há possibilidade de o presidente Lula vetar o marco temporal após julgamento no Supremo Tribunal Federal, que vai acontecer dia 7 de junho, né? Aliás, já está bem próximo, né? Aliás, a próxima semana, né? Se há alguma, digamos, entre aspas, alguma esperança que o presidente Lula vete tanto o projeto de lei 490, quanto também a medida provisória que foi tomada, que foi uma forma de sabotar, né, uma sabotagem desde o Congresso em direção ao Executivo. Eu queria saber de vocês
se acha mesmo que esse é o caminho certo que o executivo deve tomar para tentar, ou pelo menos neutralizar essas forças de poder que hoje se consideram donas e proprietárias não apenas das terras, como do país. Não, eu ontem eu fui assistir também, Lud, ontem. Há muito tempo que eu não vou assistir uma sessão da Câmara. Eu fui assistir, interliguei no YouTube e eu fiquei espantado com os discursos racistas dos deputados. Era como a interpretação que eu tive da fala desses deputados era como tivesse os indígenas tivessem fazendo um favor de estarem naquela terra. Era dessa forma, né? Era assim, vocês vão ter agora uma questão jurídica para tal, assim, vocês vão receber um despejo, vocês vão ser despejados, e era isso, é o final da história. Então, assim, eu acho que Lula vai ter que vetar, não tem, eu acho, não consigo ver outra opção, né? Mas você sabe que o veto, ele retorna novamente para a Câmara, que, em conjunto com uma sessão conjunta com o Senado, pode também cassar o veto de Lula. Mas você falou uma coisa interessante aí, a questão não constitucional, né, que aconteceu ontem, que está fora da Constituição. Eu estou apostando nisso, que é totalmente anticonstitucional. Mas nesse país que a gente conhece, tudo é possível, né, Lúdio? Então, até isso eu fico preocupado de comprovar realmente, juridicamente, que isso é inconstitucional. Realmente, não adianta, muitas vezes no Brasil, uma lei ela pode ser interpretada de várias formas, né? Absurdamente de várias formas. Tanto que vários julgamentos no Supremo deu 5-5, e um voto sempre Minerva, vários. Por quê? São várias interpretações.